Voltamos com a notícia de frente, Haroldo, seu destaque. Aqui é 2 contra 1 mesmo. O quê? É, 2 contra 1 Olha, mesmo, negativo. Eu só entendeu? não quero colocar xingamentos. Tá certo, não pode xingar. Mas tá bem dividido, tá. Não tem essa de que eu tô caçando pra um, tentando achar pra outro. Não tem essa, não. Não tem privilégio vermelha aqui, sua não. entrega, viu? Negativo. Agora eu não posso mais usar a roupa vermelha. É patenteou? Eles patentearam a roupa vermelha? Tô brincando. Então, o seu azul é de PSDB? Pois é. Vamos falar de economia. Vamos falar de economia. Olha, segundo o ministro Paulo Guedes, nós já recuperamos a nossa economia, pelo menos no primeiro trimestre, a arrecadação foi muito boa. Houve um crescimento de 18,5% na arrecadação dos impostos federais e que as perspectivas para os próximos meses são boas, né? E essa recuperação é uma recuperação que ele considera, os economistas consideram como uma recuperação em V e não em U, né? Em U seria algo um pouco mais demorado, né? Ou seja, demoraríamos mais tempo para recuperar, inclusive o comércio, segundo o ministro Paulo Guedes, houve uma recuperação considerável no setor de serviços também, e o país vem, de certa forma, projetando para um crescimento mais consolidado. E a nossa recuperação foi uma recuperação em V, ou seja, da mesma forma que caiu, subiu. E vem subindo cada vez mais, o que é realmente muito bom. Então, em março, a arrecadação federal registrou um crescimento de 18,5%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Houve um crescimento. É difícil a gente acreditar nisso, justamente por conta das dificuldades econômicas que o país vem passando. Como é que pode ter um crescimento nesse sentido? Você deve estar perguntando, considerando que boa parte das empresas fecharam, outras empresas estão com dificuldades financeiras, é que houve uma certa compensação nessa história toda, né? Peguemos, por exemplo, as empresas que foram colocadas como essenciais, os supermercados, que não fecharam, pelo contrário. A compensação de ICMS, de arrecadação de ICMS dos estados, foi compensada exatamente pela dobra, né? Dobraram a venda durante a pandemia e venderam muito. Nós tivemos uma pandemia que quebrou muita gente, mas tornou, de certa forma, um mercado riquíssimo para outras áreas específicas, como eu havia dito agora, essa área intermediária do atacarejo, o atacado e varejo de alimentos, né? Supermercados, que acabou crescendo muito e aumentando muito as suas vendas, né? No acumulado dos 3 primeiros meses do ano, a arrecadação avançou 5,64% e nós chegamos aí a 445,9 bilhões, valor recorde para o período. Então nós tivemos um crescimento na economia e também estamos tendo também um crescimento na produção de alimentos aqui no estado do Mato Grosso, já puxando para o estado do Mato Grosso, que durante a pandemia não perdeu absolutamente nada de arrecadação, pelo contrário, houve um crescimento da arrecadação. Eu me lembro muito bem que no ano passado, bem no finalzinho do ano passado, de todos os estados do Brasil, o único estado que conseguiu manter as suas contas, equilibrar as suas contas, isso é mérito do governo do estado do Mato Grosso, a gente não pode tirar o mérito disso, né? Da competência, do trabalho, da expertise do secretário Rogério Galo, que conseguiu colocar as contas em dia, equilibrar as receitas, né? Pode sim e fez, de certa forma, sacrificou determinadas áreas e foi muito crucificado por isso, mas as contas, de certa forma, estão equilibradas e o Estado cresceu um percentual significativo durante a pandemia. E aí vai dizer o ministro Paulo Guedes, superamos as melhores expectativas da arrecadação de impostos. Em março, registramos 137,9 bilhões em relação ao ano passado e o trimestre chegou a 445,9 bilhões, aumento real de quase 6% sobre o primeiro trimestre de 2020, comemorou Guedes. Ou seja, o crescimento veio antes mesmo desta segunda onda da pandemia. Ele já começou no início de 2021. Tivemos os melhores desempenhos arrecadatórios já registrados na série histórica com aumentos reais importantes, né? A chamada a recuperação em V é muito importante. Segundo o ministro Paulo Guedes, para que isso possa acontecer de forma real, né, porque existem projeções da economia até o final do ano, muito importante que o equilíbrio fiscal, a vacina
é que vai dar o equilíbrio fiscal necessário para que o país volte a crescer de forma significativa. Porque no mundo todo, o único país que cresceu muito no primeiro trimestre, assim, quadruplicou o seu crescimento, foi a China. Algo absurdo, algo em torno, né, sei lá de quantos por cento, não me lembro mais o percentual, mas cresceu muito e vem crescendo muito durante a pandemia, né? Então, o governo federal acredita muito nas vacinas e isso está sendo repassado aos governos e aos municípios. Essas aberturas todas que nós estamos vendo de decreto, né, aumentando cada vez mais as atividades essenciais nas 3 esferas federais, estaduais e municipais, é uma sinalização de retomada, né? Não sei se é precoce ou não, mas é uma sinalização de retomada. Porque se nós compararmos com o ano passado, a situação nossa hoje é muito pior que a do ano passado. Continuamos tendo aí contaminação em alto nível, continuamos tendo ocupações de UTI também muito grande, uma ocupação muito grande, que nada justificaria aberturas, né? Mas como o processo de vacinação já está, de certa forma, controlado e as vacinas estão acontecendo, acredito que o governo federal está apostando nisso. Até porque os países que estão contribuindo com a diminuição da contaminação, né, e com a diminuição de óbitos no mundo, por conta exatamente da vacinação, estão demonstrando que o efeito da vacina é altamente eficaz. A preocupação hoje do mundo já não é mais a questão da vacina nos países em desenvolvimento, vamos dizer assim, são nos países mais pobres, onde a vacina está presente, em crescimento ainda a contaminação e não se tem vacina. Por isso, a OMS acaba implorando para o G20, que são os países mais ricos do mundo, para que elaborem o mais rápido possível uma política de disseminação na vacina para os países mais pobres. E isso é responsabilidade de quem? Dos Estados Unidos, principalmente, da Alemanha, do Reino Unido, Israel e, por que não dizer, do Brasil, que até o final do ano estará vacinando todos os brasileiros e exportando vacina produzida no Brasil pelos 2 institutos, Butantan e Fiocruz. Essa é a realidade e o cenário da economia brasileira. E eu quero aproveitar para destacar aqui um ponto positivo. Eu acredito que é um ponto extremamente positivo. A Câmara Federal aprova urgência, né? A oposição não quer, mas a Câmara aprovou urgência para analisar o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Essa lei aí, né, que vem sendo usada pelo governo Bolsonaro para mover investigação contra críticos. Então é o seguinte, se mudar isso aqui, vão poder falar em piqui roído de novo, né? Por enquanto, se falar em piqui roído, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né? Bom, então esse projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional tem pontos importantes. Um deles aqui fala sobre insurreição. Sobre o quê? Insurreição. Prisão de 4 a 8 anos a quem tentar, com violência ou grave ameaça, impedir ou dificultar o exercício do poder legitimamente constituído com o fim de destituir a ordem constitucional democrática de modo a produzir instabilidade no funcionamento dos poderes do Estado. Que bom, hein? Quem tentar se insurgir com grave ameaça ou utilizando meios violentos vai para a cadeia, né? E aí é o seguinte, a prisão de 4 a 8 anos. Agora, tem um outro ponto aqui que é espetacular, que é a parte da comunicação em massa. Comunicação em massa, não. Comunicação enganosa em massa. Prisão de 1 a 5 anos e multa para quem promover, financiar, lembrou de alguma coisa? Ou integrar por meio de expediente não fornecido diretamente pelo provedor do aplicativo de mensagens privadas, ação para disseminar conteúdo passível de sanção criminal ou fatos sabidamente inverídicos, lembrou de alguma coisa? Inverídicos que possam colocar em risco o processo eleitoral. Olha que coisa boa, os disseminadores de fake news poderão ficar até 5 anos na cadeia. E olha, o que tem aí de disseminador de mentiras, de fake news, então é uma notícia boa, né? Para tentar
aplacar, não é? A sede dessa turma que mente e dissemina fake news no Brasil inteirinho. Né? No Lúcio, Brasil insurgir no inteirinho. sentido de ir contra a lei. É isso? De insurgir o seguinte, de querer o seguinte, acabar com as instituições democráticas. Entendeu? Gente, é isso aí. Usando de violência, de grave ameaça. Né? Não, até para o telespectador entender, porque eu não sabia o que era insurreição. Insurreição é quando, insurreição. Quando, por exemplo, quando eu faço um comentário, você se insurge contra mim. Tchau, gente. Tchau, tchau. Acabou Lúcio, já? Bom dia. Tchau, bom dia. Haroldo, Tchau bom a dia. todos. Tchau, Um excelente gente. feriado a todos. Amanhã vem mais mensagens. Obrigado pela participação de hoje. Bom feriado.